Bom dia a todos os ouvintes, muito obrigada pela sua presença. Hoje estamos aqui em mais um episódio do Pod Ed e vamos ter uma discussão muito pertinente, principalmente nas redes sociais, sobre se existe liberdade de expressão nas redes sociais, se existe um limite para isso. Hoje eu estou aqui com convidadas muito especiais e especialistas no assunto, a criadora de conteúdo Sofia Muniz e a socióloga especializada na interação das pessoas nas redes sociais, Ayla Alves. Sofia, muito obrigada pela sua presença. E para introduzirmos o nosso debate, como é a sua visão sobre o tema, Porque relacionando ao seu dia a dia, já que você tem um contato direto com as pessoas nas redes sociais, como é que você lida com críticas e comentários maldosos sem restrições? Oi, bom dia. E primeiramente, muito obrigada pelo convite, por participar dessa discussão tão valiosa. E sendo bem sincera, estar nas redes sociais é lidar com opiniões o tempo todo, boas e ruins. No dia a dia, eu aprendi a entender que nem tudo é sobre mim. E muitas vezes, comentários maldosos dizem muito mais sobre a pessoa que está fazendo eles do que sobre algo que eu fiz ou falei. Então, eu tento manter o foco no que é construtivo e no que me faz crescer. Crítica faz parte, mas quando passa do limite e passa a virar um ataque pessoal, eu não dou palco. Hoje em dia eu uso bastante filtros da plataforma, bloqueio quando necessário e priorizo minha saúde mental. Afinal, é o que é mais importante. Já chorei, já fiquei mal, mas hoje eu tenho mais clareza do meu valor e sei a diferença entre crítica e crueldade. Eu achei muito pertinente saber sobre a sua experiência, porque realmente a rede social é sobre isso, É lidar com a opinião alheia e às vezes a gente não tem essa proteção que nem na vida real. Então, eu vou usar aqui exemplos como a Ayla vai citar posteriormente, A gente reconhece o seu extenso conhecimento na área, o seu contato principalmente. E você acredita que, com base em seus estudos, existe um limite para a liberdade de expressão na internet, visto que é um ambiente sem muitas leis e fiscalizações? Bom dia, agradeço novamente pelo convite. Então, Júlia, eu acredito que seja uma pergunta muito pertinente, porque normalmente compartilhamos a ideia de que não se deve limitar a liberdade de expressão, certo? Por ser um direito garantido até na Constituição, no artigo 220. Contudo, a lei garante que a liberdade de expressão deve ser legitimada quando inclui forma de calúnia, difamação ou injúria. Dessa forma, em qualquer discussão na internet, a liberdade de expressão deve respeitar imprescindivelmente o direito de terceiros. Sim, eu acho que é exatamente sobre isso, O artigo fala sobre isso, mas tem restrições, principalmente quando ele utiliza do nosso dia a dia para isso. Então, Sofia, você como uma pessoa influente nas redes sociais, você já vivenciou experiências de discurso de ódio na internet, isso é claro. E como é que você se protegeu, como você utilizou dos instrumentos da plataforma para preservar a sua identidade? Infelizmente, sim. Acho que toda pessoa pública acaba passando por isso em algum momento. Já recebi mensagens pesadas, principalmente quando eu trato de assuntos mais sensíveis ou tomo uma posição firme sobre algo. O hate vem com certeza. Mas eu não deixo que isso me defina, não. O que eu faço? Primeiro, não leio tudo. Parece simples, mas filtrar o que chega até mim é essencial, com certeza. Segundo, denuncio sempre. As plataformas, elas têm ferramentas para isso. E acredito 100% que a gente deve usá-las a nosso favor. Sim, exatamente sobre isso. Só que muitas vezes as pessoas não têm um reconhecimento desses utensílios na internet e acabam que se prejudicam, deixam levar e acabam sofrendo com isso, E isso acaba sendo muito triste. Mas, Ayla, com base em sua experiência, quais seriam os melhores mecanismos para mediar essa liberdade quando ela passa realmente a difamar outras pessoas? Bom, eu acredito, com base no que eu vejo na internet mesmo, que devem ser efetivadas medidas mais protetivas, assim, para os usuários, e que os mesmos sejam garantidos de seus direitos básicos, mais delimitados juridicamente, certo? É importante também que esses usuários tenham conhecimento dos elementos essenciais de se defender. Assim como a Sofia disse, devem recorrer às ferramentas da plataforma que já existem. Eu acho que é exatamente sobre isso. E eu gostaria de fazer mais um questionamento. Você acha que é uma necessidade, nos dias atuais, ter essa rigorosidade na limitação dessa liberdade? Você não acredita que é um pouco contraditório limitar a liberdade? Olha, com base em referências renomadas, se tratando de liberdade, a filósofa Hannah Arendt defende que a liberdade por si só precede limites e exige responsabilidade. Ou seja, se discursos públicos são dominados por mentiras sistemáticas, manipulação, incitação de ódio, não estamos mais diante de um exercício de liberdade.
mas sim de um ataque contra a própria estrutura que permite que a liberdade exista. Então, em outras palavras, quando se destrói o espaço em que o outro pode falar, ouvir ou discutir, já não há liberdade, mas sim dominação. Logo, em um ambiente que se apresenta como uma terra sem lei, tipo a internet, ela incentiva muitas vezes que seja necessária essa limitação, e desse modo não se torna algo contraditório, mas sim essencial. Eu acho muito pertinente também você citar a Hannah Arendt, porque ela é uma representante, né, desses discursos relacionados à liberdade. E trazer um pouco ela para a contemporaneidade é essencial, porque realmente existe a necessidade de limitar, sim, hoje em dia eu acredito nisso, porque eu também vivencio a internet, né, como criadora de podcast, etc. E principalmente porque muitas pessoas são afetadas com isso diretamente, na vida pessoal, às vezes são invadidas de sua própria privacidade. Agora é um questionamento para vocês duas, para termos uma perspectiva diferente, já que a Ayla, ela tenta ver mais as relações das pessoas nas redes sociais e a Sofia tem uma perspectiva muito mais dentro dela, né? Então, como vocês imaginam um modelo ideal de moderação que, no caso, represente essa necessária limitação? As plataformas precisam ser transparentes. Sugiro comitês com usuários diversos revisando algoritmos. Não apenas CEOs bilionários decidindo tudo sozinhos, mas também profissionais, como, por exemplo, a socióloga Ayla, incrível, e que entendam profundamente sobre esse discurso de ódio na internet que envolve pessoas reais e não apenas simples internautas de redes sociais que não possuem sensibilidade. Bom, com base nos estudos da Arendt, ela destaca a defesa da massificação do discurso, onde o anonimato frequentemente dissolve a responsabilidade individual das pessoas. Isso é perigoso, pode dar lugar a formas modernas de propaganda, manipulação e violência simbólica, certo? Dessa forma, o modelo ideal de moderação não deve ser uma censura autoritária, certo? Mas uma estrutura que preserve o espaço público como um lugar de visibilidade e responsabilidade. A moderação deve se guiar por critérios que protejam a verdade factual, o respeito mútuo e a integridade do discurso público, sem se focar a crítica, certo? Com regras claras, transparência nas decisões e a possibilidade de contestação. E Ayla, com base em outros filósofos, como por exemplo o John Stuart Mill, que defendia a liberdade absoluta, você acha que se encaixaria nisso? Bom, Mill estabeleceu o princípio do dano, certo? Que sua liberdade termina onde começa a do próximo, a do outro. Nas redes, isso significa proibir não opiniões polêmicas, mas discursos que incitem a violência de verdade. O paradoxo, o Mill diria que até os extremos devem ser ouvidos para reforçar as nossas convicções. Mas ele não previa bots disseminando discurso nazista 24 horas por dia, certo? Então, para finalizar, eu gostaria de perguntar, vocês acreditam que o Estado tem um papel nisso? Olha, na minha visão, o papel do Estado não é sair censurando tudo, nem decidir o que pode ou não pode ser dito como se fosse um guardião da verdade. Isso é perigoso e facilmente manipulável, mas o Estado precisa sim atuar como regulador, como alguém que define as regras do jogo, né? Com transparência, com participação social e com o foco de proteger as pessoas, principalmente as mais vulneráveis. O papel do Estado numa sociedade livre não é controlar a verdade, certo? É garantir as condições que a liberdade, inclusive a liberdade de expressão, se floresça de maneira responsável, de maneira saudável. O Estado deve proteger o espaço público contra as ameaças perigosas como a censura autoritária e a liberação irrestrita que leva à desintegração do discurso nacional. Muito obrigada pela participação e por essas falas tão importantes. Foi muito gratificante entender um pouco das duas visões de cada lado, tanto da socióloga como a criadora de conteúdo. Isso foi essencial para a gente entender. E muito obrigada pela sua participação também, os ouvintes, e até o próximo episódio.